Sinta o instante em que você percebe que sua vida está cercada por padrões invisíveis e que muitas conexões que você fez até agora não refletiram sua essência verdadeira. E imagine-se abrindo uma porta interna, onde cada passo que você dá atrai aquelas almas que vibram em sintonia com sua expansão. Hoje, vamos explorar como, através da sabedoria ancestral de Thoth, o escriba dos deuses, você pode alinhar sua energia e consciência para manifestar relacionamentos que elevam seu ser, tanto no plano espiritual quanto no material. Escreva nos comentários a frase que representa seu compromisso com este despertar interior. Qual é a sua chave vibracional que quer irradiar para o mundo? Quando Thoth, também conhecido como Tehut ou Hermes Trismegistus, transmitiu sua sabedoria, ele não falou apenas de fórmulas místicas, mas de princípios universais. O todo é mente. Tudo o que você projeta internamente reverbera externamente, e suas conexões são o reflexo direto da vibração que você mantém. Perceba, a pessoa que você atrai é um espelho da sua energia dominante. Se você observa sua vida hoje, quem está ao seu redor? Suas relações diárias fortalecem seu propósito ou apenas reiteram ciclos de condicionamentos coletivos? Thoth ensina que o discernimento é a primeira lei da alquimia social. Saber identificar, sem julgamento, quais presenças contribuem para a ascensão da alma e quais perpetuam padrões inconscientes herdados da psique humana. Cada encontro é uma oportunidade de aprendizado. Mas a chave não está em mudar o outro, está em transmutar seu próprio campo interno. Imagine que sua mente é um templo e cada pensamento é um símbolo gravado na pedra. Quando você cultiva clareza, consciência e alinhamento vibracional, o mundo ao seu redor naturalmente ressoa com esses mesmos princípios. Visualize agora uma biblioteca infinita, os registros akáshicos de sua existência, onde cada livro corresponde a uma relação possível. Somente aqueles cujos arquétipos se harmonizam com a sua frequência serão atraídos para você. Não há força externa que faça isso, apenas a coerência entre sua essência interior e o mundo exterior. Muitos buscam amigos, parceiros ou colegas que elevem sua vida, mas esquecem de cultivar internamente a energia que deseja refletir. Thoth, em sua tábua de esmeralda, ensina que a correspondência é a lei central. Como acima, assim abaixo. Como dentro, assim fora. A vibração que você emana determina a qualidade das pessoas que se aproximam de você. Pergunte a si mesmo: minha vida material e espiritual está alinhada com a frequência que quero atrair? Se a resposta não vier com clareza, respire fundo e sinta. Seu corpo, sua mente e suas emoções estão em sintonia ou há dissonâncias que repelem conexões significativas? Este é o primeiro passo do alinhamento alquímico. Não confunda este processo com esforço consciente externo ou manipulação de pessoas. Thoth ensina que a verdadeira atração é fruto da coerência interna. Quanto mais você expande sua consciência, quanto mais você integra seu corpo de luz, sua mente universal e sua voz interior, mais naturalmente você se conecta com aqueles que compartilham do mesmo propósito evolutivo. Imagine o arquétipo do mentor e do discípulo. Cada interação humana pode ser uma iniciação espiritual, se você estiver atento. Pessoas que elevam sua vida não chegam por acaso. Elas respondem à sua chave vibracional, à frequência de sua presença, à autenticidade de seu alinhamento interno. Muitas vezes, nos sentimos frustrados por não encontrar companheiros de jornada que compreendam nossos anseios mais profundos. Thoth nos lembra: é na paciência consciente e na prática diária de autoconhecimento profundo que você cultiva a ressonância necessária para que essas almas apareçam. Pratique agora um exercício simples. Feche os olhos, visualize o tipo de energia que deseja atrair e imagine essa vibração expandindo-se como ondas concêntricas
ao seu redor. Sinta cada camada da sua consciência respondendo, harmonizando-se com a intenção. Este é o portal interno que ativa a atração natural. Quando falamos de relações espirituais e materiais, estamos tratando da mesma lei universal: polaridade e equilíbrio. A atração ocorre entre frequências compatíveis. Se você mantém desarmonia interna, incongruência emocional ou mental, as pessoas que chegam refletem essas distorções. O trabalho é interno, antes de qualquer manifestação externa. Thoth nos oferece os 7 princípios herméticos como guia: mentalismo, correspondência, vibração, polaridade, ritmo, causa e efeito, e geração. Cada princípio aplicado à sua vida social e energética permite que você se torne um magneto consciente, atraindo pessoas que elevam não apenas seu status material, mas sua evolução espiritual. Não se trata de desejar superficialmente algo melhor. Trata-se de transmutar seu interior, alinhar cada pensamento, cada palavra, cada gesto à imagem de quem você verdadeiramente é. Quando você faz isso, não é preciso forçar encontros. O universo, ou melhor, a mente universal, age em consonância com sua frequência. Imagine que cada pessoa ao seu redor é uma nota musical. Se sua nota está desafinada, o concerto da sua vida soa dissonante. Mas ao harmonizar internamente, você começa a atrair aqueles cujas notas se combinam em sinfonias de propósito, sabedoria e expansão. A prática diária envolve autoobservação e ajustes sutis, consciência sobre emoções, padrões mentais invisíveis e condicionamentos coletivos que ainda influenciam suas escolhas. Thoth ensina que a disciplina interior gera resultados sutis, porém poderosos no mundo externo. O escrivão dos deuses também nos recorda que tempo e paciência são aliados essenciais. A vida espiritual e material não se alinha instantaneamente. Cada passo que você dá em direção à coerência interna fortalece sua capacidade de atrair relações que refletem sua luz, seu propósito e sua essência. Permita-se sentir gratidão pelas pequenas sincronicidades do dia a dia. Cada encontro aparentemente casual pode ser um fragmento de aprendizado, um teste da sua frequência ou um ajuste do seu campo vibracional. A consciência sobre esses sinais aumenta a precisão da atração que você deseja manifestar. Pratique agora. Ao encontrar alguém, observe silenciosamente a energia que essa pessoa emite. Não julgue. Apenas perceba se ela ressoa com sua frequência ou provoca dissonância. Este é o primeiro passo para identificar sem esforço quem eleva a sua vida e quem simplesmente reflete padrões herdados da psique humana. O verdadeiro despertar da consciência social e espiritual é sentir que você não precisa procurar fora. A energia certa chega quando você vibra na coerência interna. Thoth nos lembra: o universo não concede, ele responde. Cada conexão é uma resposta direta à vibração que você mantém. E assim, ao aplicar essas práticas de atenção, visualização e transmutação interna, você começa a perceber uma mudança quase imperceptível. Pessoas que antes passavam despercebidas, agora entram em sua vida de forma natural, como se fossem sempre parte de sua história, refletindo a expansão do seu ser. O portal final que Thoth nos deixa é que a atração verdadeira é menos sobre esforço externo e mais sobre transformação interna. Aqueles que elevam sua vida material e espiritual não chegam como prêmio, mas como resultado inevitável do alinhamento da sua frequência, da clareza do seu propósito e da coerência da sua energia. Sinta esta verdade pulsando em seu interior. Sua mente universal é o escriba da sua realidade. Cada escolha consciente que você faz, cada imagem interior que você cultiva, cada momento de atenção plena, grava registros que atraem pessoas que ressoam com a evolução de sua alma. Permaneça nesse estado de consciência expandida, sabendo que cada ação interna, cada respiração meditativa, cada reflexão consciente
é um passo na alquimia da atração de relações significativas. Continue nutrindo sua frequência e o universo refletirá de forma fiel o que você realmente vibra e deseja para a sua vida. Você já percebeu que muitas vezes buscamos relações externas como se fossem a solução para a nossa expansão, mas Todd revela algo paradoxal. As pessoas que elevam sua vida surgem primeiro como reflexos de mudanças internas que ainda não ousamos reconhecer. Cada pensamento não harmonizado, cada emoção não integrada, funciona como um filtro invisível que repele ou atrai. O impacto real não está em quem chega, mas em como sua consciência se posiciona diante da realidade que cria. Imagine que seu campo de energia é um cristal multifacetado. Cada relação é um raio de luz que atravessa esse cristal. Se suas intenções não estão lapidadas, a luz se dispersa. Se estão, ela se refrata em harmonia, alinhando vidas e propósitos de maneira que pareceria impossível para a lógica comum. É uma dança de frequência que acontece antes de qualquer gesto consciente. Ao contrário do que a mente linear acredita, não é o esforço externo que cria conexão, mas a densidade da presença interna. Uma pessoa centrada, com sua própria voz interior clara, se torna um imã natural. O paradoxo é que quanto menos se busca controlar ou forçar, mais preciso e inevitável é o encontro com aqueles que elevam sua vida. Todd nos conduz a entender que o tempo que você gasta observando o outro poderia ser melhor utilizado observando-se. Cada reação emocional diante das pessoas reflete padrões invisíveis herdados, e ao transformá-los, você muda a qualidade de toda a interação antes mesmo dela ocorrer. É uma alquimia silenciosa, uma transmutação que não se percebe à primeira vista, mas que molda destinos. As pessoas que entram em sua vida são, muitas vezes, projeções daquilo que você ainda não integrou. Quando você aceita seu próprio potencial e permite que a mente universal organize sua realidade, relações que antes pareciam ausentes começam a se materializar de forma natural. Aqui, a noção de esforço se dissolve e surge uma atração orgânica, quase inevitável. Todd ensina que a comunicação verdadeira vai além das palavras. A mente profunda, a memória arquetípica, transmite sinais sutis. Quem vibra na mesma frequência percebe esses sinais antes que qualquer diálogo aconteça. É uma linguagem invisível, quase esquecida, que atua como filtro natural de afinidades e propósitos. Não confunda frequência com compatibilidade superficial. A atração que eleva não está na aparência ou nas habilidades externas, mas na coerência entre presença, intenção e autenticidade. Relações superficiais podem parecer harmoniosas, mas são ecos de condicionamentos coletivos que não promovem crescimento. A verdadeira sintonia é mais silenciosa, quase imperceptível. Ao cultivar a atenção plena, você passa a perceber como certas interações deixam resíduos energéticos e outras não. Todd enfatiza que cada pessoa é uma lembrança viva de arquétipos que você projeta ou suprime. Reconhecer essas memórias internas permite que você ajuste o campo interno e crie espaço para encontros que realmente elevam. O conceito de atração passa a ser menos sobre buscar e mais sobre permitir. O alinhamento com a mente universal, a sintonia com o Logos divino e o entendimento do princípio de mentalismo geram uma coerência que atrai relações de forma automática, sem esforço consciente. Aqui, o poder está em deixar de agir como quem precisa e começar a agir como quem já é. Ao observar suas relações passadas, perceba padrões recorrentes. Muitas conexões eram ecos de padrões herdados, expectativas implícitas, desejos inconscientes. Todd nos lembra que a consciência elevada transforma padrões em escolhas, e escolhas conscientes atraem pessoas que ressoam com o novo estado interno. Cada pessoa que você encontra é também um portal para seu próprio autoconhecimento. Algumas elevam, outras
apenas refletem áreas ainda não integradas. Não há julgamento, apenas percepção. A sabedoria reside em diferenciar presença que alimenta de presença que desvia, e agir a partir dessa percepção se torna a base para uma vida rica em conexões significativas. Imagine que cada interação é um código. A mente consciente lê palavras, mas a mente universal lê vibrações, intenções e coerência. Toth ensina que quando você alinha seus pensamentos com sua essência, esses códigos se tornam legíveis para aqueles que compartilham da mesma frequência, criando encontros que transformam realidades simultaneamente. A paciência consciente é um fator determinante. Nem todos que parecem promissores estarão prontos para refletir sua expansão. Nem todas as presenças chegam para permanecer. O segredo é compreender o tempo como aliado. As conexões certas se manifestam quando a maturidade da consciência interna permite que sejam reconhecidas. Não subestime o poder do silêncio interior. Ao silenciar o ruído mental, você afina sua percepção. Pessoas que elevam sua vida operam em sintonia com frequências sutis e reconhecem, muitas vezes inconscientemente, aqueles que estão alinhados. É um reconhecimento que não depende de palavras, mas de estados internos. A coerência entre vida material e espiritual é frequentemente ignorada. Toth lembra que o equilíbrio entre esses planos não é linear. É um ritmo, um ciclo, uma dança de polaridade. Conectar-se com alguém que vibra na mesma frequência exige que você mesmo esteja ajustado a essa dança, aceitando fluxos e refluxos, luz e sombra. A atração que transforma não é imediata. É construída por microajustes constantes, pensamentos refinados, intenções puras, atenção aos símbolos internos. Cada pequeno alinhamento é um passo invisível que prepara o terreno para encontros que, à primeira vista, podem parecer fortuitos, mas são inevitáveis na linguagem da mente universal. A percepção de valor interno muda tudo. Quando você percebe seu próprio potencial e integra sua sabedoria, a relação de forças e interesses se reorganiza. Pessoas que antes não se conectavam, agora surgem como consequência natural dessa mudança interna. O mundo externo simplesmente espelha a alquimia interna. Os paradoxos que Toth ensina desafiam crenças superficiais. Não é buscando a pessoa perfeita que você atrai, mas tornando-se alguém cuja frequência não pode ser ignorada. A transformação é silenciosa, invisível, mas extremamente potente. Cada gesto, cada pensamento, cada palavra consciente fortalece esse magnetismo. A prática diária envolve uma atenção ao detalhe invisível. Como você responde internamente a estímulos, como processa emoções, como mantém coerência entre intenção e ação. Pessoas que elevam sua vida surgem quando essas práticas se tornam naturais, quase automáticas, criando uma rede de sintonia que transcende esforços conscientes. E assim, a mente se torna um escriba do destino. Cada ação interna, cada escolha consciente, cada ajuste vibracional grava códigos que atraem relações que refletem o seu crescimento. Toth nos lembra que o universo não concede, ele responde. E cada conexão é uma manifestação dessa resposta silenciosa, inexorável e profunda. Sinta que, ao expandir sua consciência, o tecido das relações humanas se transforma. Conexões que antes pareciam ausentes ou superficiais, agora aparecem como manifestações naturais de sua coerência interna. Este é o campo onde espiritualidade e matéria dançam juntas, criando encontros que não poderiam ser planejados, apenas reconhecidos. Permaneça nesse estado de atenção silenciosa, permitindo que a sintonia entre mente universal e sua própria essência continue se expandindo. Cada passo interno, cada percepção refinada, cada escolha consciente fortalece a rede de atração que conecta sua vida a pessoas que realmente elevam, transformam e refletem seu propósito mais profundo.
Existe uma sutileza que poucos percebem. Não é a quantidade de relações que determina a elevação da vida, mas a intensidade da presença que você mantém em cada uma delas. Toth ensina que cada ser humano é um campo vibracional e que a qualidade da interação é sempre proporcional à coerência interna do indivíduo. Assim, mesmo encontros breves podem gerar transformações profundas se a frequência for verdadeira. Quando você ajusta sua própria energia, percebe que certas pessoas simplesmente desaparecem de sua vida, sem esforço ou julgamento. Elas nunca foram incompatíveis, apenas reagiam a padrões que já não ressoam com sua expansão. A lição invisível: a ausência de conflito não significa ausência de aprendizado. É uma reorganização silenciosa da consciência coletiva e individual. Muitos acreditam que atrair pessoas significativas requer esforço ou persuasão. A realidade, segundo Toth, é paradoxal. É a entrega ao alinhamento interno que cria magnetismo. Quanto mais você mantém clareza de propósito e autenticidade, menos necessidade existe de buscar, convidar ou convencer. O campo simplesmente responde. Imagine que cada emoção que você sente é uma tinta que colore o ambiente. Emoções não integradas criam sombras, e sombras repelem conexões que poderiam nutrir. Ao transmutar internamente essas camadas de emoção, você gera uma luminosidade silenciosa, que funciona como uma chave vibracional, abrindo portas para pessoas que refletem sua evolução. O arquétipo do escriba divino não nos ensina fórmulas externas, ensina percepção refinada. Observar padrões invisíveis, reconhecer sinais sutis, perceber vibrações e intenções sem julgamento. Esta é a ciência de atrair relações que elevam. Tudo começa dentro, antes que qualquer elemento externo apareça. Quando a mente universal observa sua coerência, ela organiza encontros que desafiam expectativas comuns. Pessoas que entram nesse campo raramente são óbvias, frequentemente vêm de lugares inesperados, em momentos imprevisíveis. A surpresa é parte do processo. A mente linear não reconhece essa lógica, mas o espírito compreende. Ao trabalhar com energia interna, você descobre paradoxos. Pessoas que antes pareciam distantes tornam-se centrais, enquanto as que ocupavam espaço desaparecem. Isso não é perda, é rearranjo de compatibilidade energética. Toth nos lembra que tudo é mentalismo. O que você mantém em consciência cria ecos no mundo externo. Cada interação carrega camadas sutis de arquétipos. Algumas pessoas entram para despertar memórias esquecidas, outras para solidificar novos padrões de expansão. A visão comum de amizade ou parceria é limitada. Na realidade, cada conexão funciona como um catalisador da mente alquímica, provocando ajustes internos invisíveis, mas poderosos. Perceba que atrair pessoas que elevam sua vida não é sobre alinhamento superficial, mas sobre coerência profunda entre intenção, emoção e ação. Um pequeno desalinhamento interno repele automaticamente afinidades potenciais, enquanto uma sintonia interna gera encontros que parecem milagres discretos, mas são inevitáveis quando o campo está preparado. A percepção de tempo se transforma nesse processo. Toth ensina que sincronias não são coincidências, são respostas precisas a estados internos. Pessoas chegam exatamente quando a consciência está pronta para reconhecê-las, muitas vezes de forma sutil, sem alarde ou visibilidade, mas com impacto duradouro. A atração real não depende de atrativos externos, status ou habilidades, mas da clareza do campo interno. Quando sua presença ressoa com integridade, autenticidade e propósito, o ambiente responde com frequência equivalente. Este é o verdadeiro magnetismo hermético, invisível, silencioso, irreversível. Imagine cada pessoa como uma nota de música. Se você mantém a harmonia interna, a sinfonia da vida se organiza ao redor de você. A mente comum
busca controlar a partitura. Toth ensina que a maestria vem de ouvir e afinar, não de impor. O resultado é uma rede de relações que elevam, complexa e coerente, impossível de ser fabricada conscientemente. Não se engane, encontros que elevam podem ser desafiadores, intensos e até desconcertantes. Eles não são confortos superficiais, mas catalisadores de transformação profunda. A verdadeira atração acontece quando você está disposto a integrar desconfortos, ajustar percepções e expandir consciência sem resistências, permitindo que a evolução se manifeste. O silêncio interior torna-se mais poderoso do que qualquer ação externa. Ao reduzir ruídos mentais e observar padrões invisíveis, você percebe sinais que indicam compatibilidade verdadeira antes mesmo de palavras serem trocadas. É uma linguagem de frequência que transcende a comunicação verbal e desperta a percepção arquetípica. A coerência entre planos espirituais e materiais transforma a forma como os outros se aproximam. Quando você integra propósito, intenção e energia em cada ação, a mente universal responde com encontros que equilibram riqueza interior e exterior, sabedoria e aplicabilidade, percepção e manifestação. Ao explorar sua própria vibração, você percebe que cada relação é um reflexo de escolhas internas. O mundo externo funciona como um espelho preciso, não altera seu destino, apenas revela coerências e incoerências internas. Toth ensina que entender esse princípio permite navegar relações de forma consciente, sem esforço compulsivo ou ansiedade. Perceba que, muitas vezes, a presença que eleva não precisa ser constante. Algumas conexões são pontes temporárias, ajustando alinhamentos invisíveis. A mente linear interpreta como ausência ou fracasso, mas a perspectiva hermética reconhece cada encontro como parte de um desenho maior, uma arquitetura sutil de evolução coletiva e individual. Cada pessoa que se aproxima carrega códigos internos que ressoam com sua energia. Reconhecer e compreender esses códigos exige percepção refinada, atenção aos detalhes invisíveis e coragem de manter a autenticidade. Ao fazê-lo, você transforma encontros em catalisadores silenciosos que moldam sua trajetória espiritual e material. A paciência consciente é uma ferramenta de poder. Relações significativas não são construídas instantaneamente. São fruto da manutenção de frequência elevada, coerência e presença. Quanto mais você integra essa prática, mais inevitável se torna o aparecimento de pessoas que refletem sua expansão, de forma precisa e harmoniosa. Finalmente, a verdadeira alquimia social e espiritual acontece quando você percebe que atrair pessoas que elevam sua vida não é um esforço externo, mas uma consequência direta de sua coerência interna. O mundo externo só responde à profundidade de sua transformação, revelando relações que ressoam, elevam e desafiam sua mente e espírito a evoluir simultaneamente. Existe uma força silenciosa que regula cada encontro. Não são as circunstâncias externas que determinam quem se aproxima, mas a profundidade da presença que você mantém consigo mesmo. Toth nos mostra que o magnetismo não nasce do esforço, mas da sintonia interna. Quanto mais você se ancora em sua própria essência, mais as pessoas certas se aproximam sem aviso, quase como se respondessem a um código invisível que você emitiu antes mesmo de pensar. Ao contrário da lógica comum, conexões que elevam nem sempre se apresentam de forma confortável. Algumas chegam como desafios, provocando ajustes internos que inicialmente parecem conflitos, mas que são catalisadores sutis de alinhamento vibracional. A percepção de conforto não é indicador de compatibilidade. O verdadeiro ajuste ocorre quando sua energia é compelida a expandir. Toth ensina que a frequência pessoal é como uma assinatura invisível. Relações que elevam não dependem de reciprocidade imediata, elas respondem à coerência interna,
a clareza de intenção e a autenticidade emocional. Você não atrai pelo desejo de companhia, mas pela integridade de sua própria vibração, que atua como um selo magnético de afinidade. Imagine sua mente como um espelho polido. Cada emoção, pensamento e lembrança cria reflexos sutis que projetam possibilidades de encontros. Pessoas que elevam sua vida surgem como manifestações dessas reflexões internas. Não há manipulação consciente, há apenas coerência energética e reconhecimento subconsciente mútuo. A ideia de esforço externo para atrair conexões significativas se dissolve diante desse entendimento. O paradoxo é que quanto menos você tenta controlar ou programar o mundo externo, mais ele responde ao seu alinhamento interno. O magnetismo surge de estados de consciência, não de técnicas ou fórmulas superficiais. Ao explorar os princípios herméticos, percebe-se que correspondência e vibração governam as interações humanas. O que você mantém em mente, emoção e intenção reverbera no ambiente, atraindo pessoas que ressoam com sua expansão. Aqui, atração e sintonia não são escolhas conscientes do outro, mas respostas automáticas ao seu estado interno. Cada relação funciona como um espelho de padrões ainda não integrados. Thoth nos lembra que a atração é uma ferramenta de autoconhecimento. Você só percebe a qualidade de uma pessoa ao sentir como ela ativa ou desativa partes de sua consciência. Aquilo que incomoda ou desperta é uma indicação de ajuste interno necessário, não um problema externo. A coerência entre vida material e espiritual redefine a noção de compatibilidade. Pessoas que elevam não aparecem simplesmente para oferecer benefícios ou conforto. Elas chegam como catalisadores de transformação, provocando percepção, expansão e alinhamento. O que antes parecia desconforto é, na verdade, o prelúdio de conexões profundas e precisas. O magnetismo silencioso é construído pela disciplina interna, atenção plena, clareza de intenção, refinamento emocional. Cada gesto consciente, cada decisão alinhada, cada percepção refinada fortalece o campo energético que atua como um ímã. A vida externa só reflete o estado interno, não o contrário. E essa é a lógica invisível da atração verdadeira. Ao ajustar padrões herdados da psique coletiva, você percebe que não é a pessoa que muda o outro, mas a própria coerência interna que altera a dinâmica de aproximação. O encontro acontece quando os campos se harmonizam e não quando alguém se adapta a expectativas externas. A atração é consequência, não objetivo. Existe uma diferença sutil entre presença e atividade. Estar presente de forma coerente gera impacto silencioso. Agir em excesso ou buscar confirmação externa cria ruído. Thoth nos ensina que pessoas que elevam respondem à qualidade de presença, não à quantidade de ações ou demonstrações. A percepção do tempo também se transforma. Eventos que antes pareciam coincidências passam a ser entendidos como respostas precisas à frequência emitida. Pessoas aparecem, desaparecem ou permanecem conforme os ciclos internos de alinhamento. Nada é fortuito, tudo é sintonia silenciosa. A profundidade do autoconhecimento determina a qualidade das relações. Quanto mais você integra suas próprias sombras e expande sua consciência, mais preciso é o campo magnético que atrai interações significativas. Conexões externas são apenas reflexos do trabalho interno realizado. Ao observar a vida, percebe-se que encontros marcantes surgem de locais inesperados, momentos improváveis. Thoth ensina que não há linearidade ou lógica externa na atração verdadeira. O inesperado é o padrão invisível da mente universal em ação, recompensando coerência interna. Não se trata de selecionar pessoas por critérios conscientes ou superficiais. Quem eleva sua vida não é identificado por títulos, aparências ou estatutos sociais, mas pela resposta vibracional inconsciente à sua própria presença. É um reconhecimento silencioso que transcende palavras e gestos. Cada interação
contém múltiplas camadas de aprendizado. Relações que elevam funcionam como códigos de alinhamento, ativam percepções, ajustam intenções e testam coerência. A mente comum interpreta como casualidade, a perspectiva hermética reconhece como manifestação, precisa de leis universais. O silêncio e a observação interna são mais poderosos do que qualquer esforço externo. Ao perceber padrões invisíveis, sinais sutis e respostas energéticas, você se posiciona de forma que o universo responde com precisão. Conexões que antes pareciam ausentes, agora surgem como reflexos naturais de seu alinhamento. Cada pessoa que se aproxima é um catalisador de expansão. Algumas relações desafiam, outras confirmam. Todas revelam camadas de consciência que permanecem ocultas sem percepção atenta. A atração se torna uma ferramenta de refinamento interno, invisível, silenciosa, inevitável para quem pratica coerência e presença. O magnetismo interno redefine expectativas externas. Pessoas que elevam sua vida não entram para atender desejos superficiais, mas para desafiar, expandir e refletir sua própria coerência. O verdadeiro alinhamento gera encontros que ultrapassam lógica, controle e intenção consciente, surgindo como consequência natural da sintonia interna. A consciência da atração verdadeira transforma a percepção da própria vida. Relações passam a ser vistas como reflexos da coerência interna e não como objetivos a serem alcançados. Toth ensina que o magnetismo não é sobre conquistar, mas sobre se tornar. E, ao se tornar, o campo responde, atraindo com precisão invisível. A compreensão profunda de Toth nos revela que a verdadeira atração não se manifesta em visibilidade, mas em densidade silenciosa. Pessoas que elevam sua vida surgem primeiro como vibrações que ressoam no âmago da mente, antes mesmo de serem percebidas conscientemente. O paradoxo invisível. Quanto mais você busca externamente, mais se distancia do campo real de sintonia. E quanto mais se ancora internamente, mais inevitáveis e sutis são os encontros que transformam. Ao ajustar a atenção aos detalhes invisíveis, percebe-se que relações significativas operam como pontes temporais entre memórias arquetípicas. Cada pessoa que surge reflete aspectos esquecidos da própria consciência, criando cenários de aprendizado que ultrapassam qualquer lógica linear. É um campo multidimensional onde tempo e espaço não obedecem à percepção comum, mas à coerência interna do indivíduo. A atração se revela em camadas, invisíveis à mente apressada. Algumas pessoas chegam para iluminar possibilidades adormecidas, outras para confirmar escolhas internas, e algumas para dissolver padrões que permanecem inconscientes. Toth nos ensina que o efeito dessas conexões é cumulativo. Uma interação aparentemente pequena pode desencadear transformações profundas e silenciosas, se percebida através da lente do autoconhecimento. Ao observar a dinâmica de relacionamentos, percebe-se que presença autêntica é mais potente do que qualquer gesto ou palavra. O magnetismo que eleva não se mede pelo charme externo, mas pela coerência interna entre intenção, emoção e ação. Quando esse alinhamento ocorre, a mente universal organiza encontros que desafiam expectativas lineares, revelando o impacto da sintonia vibracional antes mesmo do contato físico ou verbal. O processo de atração é menos sobre controle e mais sobre percepção refinada. Pessoas que elevam sua vida não respondem a esforços conscientes, mas à coerência energética que emana de pensamentos, emoções e hábitos. Cada microajuste interno gera repercussões sutis que se manifestam como encontros inevitáveis, demonstrando que a força real reside na disciplina da presença, não na busca externa. As conexões que promovem crescimento frequentemente surgem de lugares inesperados e contextos não planejados. Toth ensina que o fluxo da mente universal é seletivo, agindo sobre frequências internas e não sobre a lógica superficial.
É um alinhamento que desafia paradigmas. Encontros transformadores não obedecem cronogramas ou intenções conscientes, apenas a vibração interna que você sustenta. Ao integrar memórias arquetípicas, você percebe que algumas relações funcionam como espelhos invisíveis. Elas não apenas refletem padrões inconscientes, mas também amplificam áreas de expansão ainda não exploradas. O paradoxo: pessoas que elevam surgem frequentemente quando menos se espera, reforçando que a transformação interna é o verdadeiro catalisador de atração e não esforços externos ou estratégias visíveis. A sintonia entre plano material e espiritual é frequentemente mal compreendida. Relações que elevam não são simplesmente confortos ou privilégios, são catalisadores silenciosos de alinhamento profundo. Toth ensina que o magnetismo real envolve a capacidade de permanecer centrado, mantendo coerência, mesmo diante de fluxos inesperados de interação e desafio, criando conexões que refletem crescimento e maturidade. O silêncio interior se torna um instrumento de atração invisível. Ao reduzir ruído mental e observar padrões de percepção, você descobre sinais sutis de compatibilidade. Pessoas que elevam sua vida respondem à frequência da coerência e não a palavras ou gestos. A comunicação verdadeira transcende linguagem verbal, manifestando-se como ressonância vibracional, quase imperceptível, mas impossível de ignorar. A paciência consciente redefine a percepção de encontros. Toth nos mostra que a cronologia dos acontecimentos não é linear. Relacionamentos significativos aparecem quando a consciência está pronta para reconhecê-los. O paradoxo silencioso: aqueles que aguardam com presença e integridade percebem o momento exato em que a atração inevitável se manifesta, desafiando a lógica superficial de tempo e esforço. Cada pessoa que entra em sua vida funciona como catalisador silencioso de expansão. Algumas desafiam, outras confirmam, mas todas revelam padrões internos ainda não integrados. O aprendizado não está no outro, mas na percepção refinada que você desenvolve, permitindo reconhecer o impacto das relações como reflexos diretos da coerência energética interna. A coerência entre intenção e percepção transforma a qualidade das conexões. Pessoas que elevam não entram para atender desejos superficiais. Elas refletem o estado interno, funcionando como sensores da integridade energética. Quanto mais você mantém clareza de propósito, mais inevitáveis são encontros que parecem coincidências, mas, na realidade, são manifestações da mente universal em resposta ao seu alinhamento. Ao trabalhar com frequência interna, percebe-se que encontros que antes pareciam casuais são, na verdade, respostas a ajustes sutis de energia. Toth ensina que relações não são moldadas por força externa, mas pelo refinamento interno. Cada pensamento, emoção e escolha consciente atua como catalisador invisível, preparando o terreno para conexões que elevam sem esforço. A percepção da qualidade da relação muda quando você observa padrões invisíveis de compatibilidade. Nem sempre é a presença constante que importa, mas a intensidade da coerência interna. Algumas pessoas funcionam como pontes temporárias que consolidam ajustes, outras permanecem como espelhos permanentes, mas ambas atuam como instrumentos silenciosos de evolução. O magnetismo real desafia a ideia de atração baseada em superficialidade ou necessidade. Toth nos lembra que o verdadeiro poder reside na presença que não busca, na coerência que não negocia, na frequência que não depende do outro. Quando isso se estabelece, encontros significativos tornam-se inevitáveis, silenciosos e transformadores, funcionando como respostas precisas ao alinhamento interno. Cada conexão funciona como código vibracional, onde padrões de energia, intenção e coerência determinam compatibilidade. Relações que elevam não dependem de esforço consciente. São resultados diretos de disciplina interna, percepção refinada e integração emocional. O paradoxo:
Quanto mais você abandona a necessidade de controlar, mais inevitáveis e precisos são os encontros. O refinamento interno revela a essência da atração. Pessoas não se aproximam por aparência, status ou conveniência, mas pelo reconhecimento de coerência. A mente universal responde à autenticidade e integridade. Relações significativas aparecem como manifestações naturais de sintonia invisível, desafiando a lógica linear de busca ou conquista. Cada interação funciona como um catalisador de ajustes internos invisíveis. Pessoas que elevam sua vida não são recompensas externas, são instrumentos silenciosos de expansão, provocando alinhamentos internos que se refletem no mundo material e espiritual. A atração verdadeira é, portanto, consequência direta de coerência, percepção e presença. Ao manter a atenção plena e consciência refinada, percebe-se que os encontros certos frequentemente surgem em contextos improváveis. Todd nos ensina que o universo organiza coincidências aparentes como respostas silenciosas à coerência interna, mostrando que a lógica linear é apenas uma máscara superficial sobre processos vibracionais precisos. O magnetismo interno redefine expectativas. Não é o esforço que gera a atração, mas a qualidade do campo que você sustenta. Pessoas que elevam sua vida aparecem quando sua frequência é alinhada, sua intenção é clara e sua coerência é inabalável. Tudo o mais é reflexo, consequência, efeito de algo que já foi resolvido dentro de você. O verdadeiro magnetismo silencioso se revela quando você entende que presença e intensidade interna valem mais que qualquer esforço externo. Todd nos ensina que pessoas não se aproximam por coincidência, mas por ressonância com frequências sutis que você emite. Cada pensamento, cada escolha, cada emoção é como uma nota musical que compõe a melodia invisível do encontro, e quem não vibra na mesma frequência simplesmente não percebe a sintonia. Existe uma lógica invertida no processo. Quanto mais você mergulha em autocompreensão e silêncio interno, mais o mundo externo se reorganiza. A percepção comum sugere ação, contato, demonstração de interesse. O paradoxo hermético, invisível à mente superficial, é que a coerência interior substitui qualquer esforço, criando encontros precisos e inevitáveis. As relações que elevam sua vida funcionam como laboratórios internos. Cada pessoa que surge ativa códigos ainda não integrados, testando coerência, ajustando padrões e revelando sombras que pedem atenção. O aprendizado real não está na interação externa, mas na percepção refinada que você mantém de cada impacto emocional, mental e espiritual que essas pessoas provocam. Muitos confundem presença com esforço. A presença verdadeira é quieta, coerente, silenciosa e atua como imã, sem exigir reconhecimento ou reciprocidade imediata. Todd ensina que a energia autêntica se manifesta através de disciplina interna, clareza de propósito e estabilidade emocional, criando campos magnéticos que atraem afinidades que ressoam com evolução e expansão real. A compreensão de polaridade revela que pessoas que elevam não necessariamente oferecem conforto imediato. Elas refletem consistência, coerência e frequência elevada. O impacto real não é superficial, é invisível, silencioso e progressivo, ativando ajustes internos que permanecem mesmo quando a interação externa parece comum ou passageira. Cada encontro é uma projeção de padrões ainda não integrados. Pessoas que se aproximam funcionam como catalisadores de ajustes, provocando insights silenciosos e reorganizando percepções. O paradoxo invisível é que o impacto real nem sempre é percebido na superfície. Ele se manifesta no alinhamento gradual de mente, emoção e frequência interna, transformando a forma como você percebe o mundo. O magnetismo autêntico se constrói em níveis sutis: atenção ao corpo, às emoções, à mente, ao tempo.
Cada microajuste interno fortalece a assinatura vibracional que atrai conexões significativas. Toth nos lembra que o universo responde à coerência, não à vontade consciente. Quanto mais você refina a frequência, mais inevitáveis se tornam encontros que elevam, silenciosos e precisos. A atração de pessoas que elevam não depende de conformidade ou esforço externo, depende de presença, integridade e percepção refinada. Cada relação funciona como espelho, refletindo coerência, reforçando evolução e ajustando padrões internos. Quanto mais você mantém alinhamento interno, mais preciso é o retorno do mundo externo, revelando afinidades que ultrapassam expectativas superficiais. A paciência consciente é um catalisador invisível de atração. Toth ensina que cronologia é ilusória. Encontros ocorrem quando a consciência interna está pronta. O paradoxo. Quanto mais você abandona a necessidade de controlar o fluxo externo, mais inevitáveis se tornam conexões significativas, manifestando-se de maneira inesperada, mas sempre coerente com a frequência interna. Cada pessoa que entra funciona como ponte ou catalisador. Algumas refletem memórias arquetípicas esquecidas, outras confirmam padrões recém-integrados, e algumas provocam desconforto necessário para ajustes internos. O impacto real não é visível de imediato. Manifesta-se como evolução silenciosa, alinhando vida espiritual e material de forma invisível, mas precisa. O silêncio interior se torna ferramenta de discernimento. Pessoas que elevam respondem mais à coerência do campo interno do que a palavras, gestos ou aparências externas. Toth nos lembra que a frequência correta atrai afinidades invisíveis, mas absolutamente precisas. O que parece coincidência é, na realidade, resultado direto da sintonia energética refinada. A percepção de tempo e causalidade se transforma. Eventos que pareciam aleatórios passam a ser entendidos como respostas diretas à coerência interna. Pessoas surgem e desaparecem conforme ajustes internos, e cada interação é um indicador da precisão vibracional que você sustenta, demonstrando que o alinhamento interno determina a qualidade do mundo externo. O refinamento emocional redefine magnetismo. Quanto mais você integra emoções, dissolve padrões inconscientes e mantém clareza, mais invisível e inevitável se torna o impacto de encontros significativos. O paradoxo. Conexões que parecem difíceis ou inesperadas são, na realidade, manifestações precisas do campo que você já preparou internamente. Cada relação que eleva age como laboratório de percepção. Elas testam coerência, desafiam padrões e revelam aspectos ocultos da consciência. O aprendizado não está na outra pessoa, mas na capacidade de perceber o impacto invisível e ajustar frequência interna. A interação externa é secundária, o efeito primário é interno e transformador. A coerência entre plano espiritual e material gera encontros de precisão. Pessoas que elevam não aparecem por acaso, refletem sintonia com intenção, frequência e autenticidade. Quanto mais integrado o indivíduo, mais inevitáveis se tornam os encontros, mostrando que alinhamento interno é o verdadeiro gerador de magnetismo e não técnicas externas. A presença autêntica transcende busca consciente. Toth ensina que o magnetismo não depende de ação visível, depende de consistência interna, atenção refinada e estabilidade emocional. Quanto mais você sustenta coerência, mais a vida externa se reorganiza silenciosamente, produzindo encontros que elevam de forma invisível e inevitável. A percepção de compatibilidade muda. Pessoas que elevam não são selecionadas externamente, são refletidas pelo campo interno. Cada ajuste de intenção, cada refinamento de emoção e cada percepção silenciosa gera alinhamento, transformando encontros aparentemente casuais em manifestações precisas da sintonia vibracional. A paciência ativa cria inevitabilidade. Quanto menos você força resultados,
mais a vida responde com encontros sutis, precisos e transformadores. Toth ensina que a coerência interna substitui esforço, controle ou busca, gerando conexões que funcionam como catalisadores invisíveis de expansão espiritual e material. O magnetismo silencioso desafia paradigmas. Não é a ação que atrai, mas presença. Cada pensamento, emoção e escolha reflete no campo energético, atraindo pessoas que ressoam com evolução interna. O paradoxo invisível é que o esforço consciente muitas vezes repele o que o alinhamento interno naturalmente convoca. Ao integrar padrões inconscientes e refinar percepção, você percebe que encontros transformadores surgem de forma inesperada. Toth ensina que a força da atração está no estado interno, não na busca externa. A coerência gera campos de ressonância que manifestam pessoas, experiências e oportunidades que refletem evolução silenciosa, profunda e inevitável. A densidade da presença interna é o que molda encontros invisíveis. Toth nos ensina que pessoas não se aproximam por desejo consciente, mas pela coerência sutil que emana de pensamentos, hábitos e emoções. A ressonância acontece primeiro na mente profunda antes de se manifestar no mundo externo. O paradoxo silencioso: quanto mais você integra, mais inevitáveis e transformadores são os encontros, mesmo sem esforço aparente. A percepção de valor real muda quando se observa a profundidade do impacto interno. Relações que elevam não se medem por superficialidades ou compatibilidades imediatas. Medem-se pela ativação de consciência, pela ressonância que provoca ajustes sutis e contínuos. É uma sintonia silenciosa que reorganiza perspectivas e revela camadas de percepção que estavam adormecidas. O magnetismo invisível se constrói através da consistência emocional e da integridade mental. Cada escolha alinhada, cada emoção equilibrada e cada percepção refinada fortalece a assinatura vibracional. Toth nos mostra que coerência interna produz encontros que desafiam lógica e tempo, revelando que o poder de atração está na profundidade do ser e não na aparência externa. A dinâmica de atração transcende qualquer lógica linear. Pessoas que elevam sua vida surgem como reflexos da qualidade interna que você sustenta. O inesperado torna-se o habitual quando se observa que cada interação significativa não é casualidade, mas resposta direta à frequência que você emite, silenciosa e inevitavelmente. Ao refinar padrões herdados da psique coletiva, a percepção se transforma. Pessoas que surgem funcionam como catalisadores de ajustes internos, despertando camadas de consciência ainda não exploradas. Toth ensina que o efeito é cumulativo. Encontros aparentemente discretos provocam transmutação silenciosa e progressiva, alinhando espiritualidade e realidade material. O silêncio interno revela a verdade da atração. Quanto menos você busca ou força resultados, mais o campo responde com encontros que elevam. A presença coerente cria um magnetismo invisível, onde cada conexão é inevitável, silenciosa, mas precisa. O paradoxo invisível é que a ação consciente muitas vezes diminui o impacto, enquanto a coerência interna multiplica o efeito. Relações que elevam desafiam padrões comuns de expectativa. Nem sempre o que conforta ou agrada é o que transforma. Toth nos lembra que impacto real se manifesta através de espelhos internos, ajustando padrões e despertando percepções que estavam ocultas. A medida da qualidade de uma conexão é o quanto ela provoca expansão silenciosa, não prazer imediato. A coerência entre planos interno e externo cria alinhamento inevitável. Pessoas que elevam sua vida aparecem como consequência natural de sintonia profunda e não como resultado de esforço consciente. Quanto mais integrado e centrado você estiver, mais preciso será o retorno do mundo externo, refletindo frequência, intenção e autenticidade de forma invisível. O magnetismo silencioso
é construído no corpo de percepção, não nas palavras ou gestos. Cada emoção equilibrada, cada pensamento consciente e cada escolha alinhada fortalecem a assinatura vibracional, atraindo relações que confirmam e expandem o estado de consciência. O paradoxo: a força que move o externo é invisível e interna, e não perceptível de imediato. O impacto das relações que elevam funciona como catalisador de autodescoberta. Elas ativam percepções sutis, ajustam padrões inconscientes e provocam transformações que não podem ser medidas externamente. Toth ensina que o encontro é consequência do refinamento interno e da coerência profunda, não do esforço ou busca superficial. Cada pessoa que se aproxima funciona como um instrumento de expansão. Algumas desafiam, outras confirmam, mas todas revelam áreas de consciência ainda não integradas. A percepção invisível é que o impacto real não se encontra na presença externa, mas na coerência e alinhamento que você sustenta no interior, refletido no mundo silenciosamente. A paciência e a observação consciente criam inevitabilidade. Encontros significativos surgem quando a frequência interna está pronta, independentemente de intenção ou esforço. Toth mostra que o alinhamento não exige controle, ele responde à integridade, presença e atenção refinada, permitindo que a atração opere em níveis invisíveis e precisos. O magnetismo real não depende de aprovação ou validação externa. Pessoas que elevam aparecem como consequência de sintonia interna, refletindo coerência emocional, mental e espiritual. Cada microajuste interno, cada percepção refinada, fortalece a assinatura vibracional, tornando inevitáveis encontros que antes pareciam fortuitos. Relações transformadoras atuam como catalisadores silenciosos. Elas ativam padrões ocultos, provocam ajustes internos e reorganizam percepção. A medida de qualidade não está em benefícios superficiais, mas na capacidade de despertar consciência e provocar expansão, tornando a atração uma consequência natural do alinhamento interno, e não da busca consciente. A coerência interna redefine a percepção de compatibilidade. Pessoas que elevam não entram para satisfazer desejos superficiais, refletem frequência, integridade e intenção. Toth ensina que encontros de valor surgem silenciosos, invisíveis e inevitáveis, mostrando que magnetismo real é consequência de presença e alinhamento, e não de esforço externo ou técnica consciente. A percepção do tempo se altera ao compreender magnetismo interno. Eventos que antes pareciam aleatórios passam a ser reconhecidos como respostas invisíveis à coerência. Pessoas aparecem e desaparecem de acordo com ajustes internos, provando que encontros significativos seguem a sintonia da mente profunda e não a linearidade de desejo consciente. O refinamento emocional é catalisador invisível de atração. Ao integrar emoções, dissolver padrões inconscientes e manter clareza, você cria campos magnéticos que manifestam conexões significativas. O paradoxo silencioso é que quanto menos você busca, mais inevitáveis e precisas se tornam as relações que refletem crescimento e expansão interna. Cada interação funciona como laboratório silencioso de percepção. Relações que elevam testam coerência, revelam padrões ocultos e ampliam consciência. O aprendizado real não está no outro, mas na percepção refinada que você sustenta, permitindo que efeitos invisíveis de expansão interna se manifestem em alinhamento com a realidade externa. A presença autêntica redefine magnetismo. Toth ensina que força não está em ação ou esforço, mas na consistência, atenção e coerência interna. Quanto mais você sustenta a integridade emocional, mental e espiritual, mais inevitáveis e precisos se tornam encontros que elevam, funcionando como catalisadores invisíveis de expansão pessoal. O magnetismo silencioso desafia expectativas comuns. Pessoas que elevam surgem de forma invisível
inesperada e precisa, refletindo coerência interna. Cada pensamento, emoção e percepção refinada atua como catalisador de atração, mostrando que o verdadeiro impacto não está em técnicas externas, mas na profundidade do alinhamento interno e na percepção da mente profunda. A atração verdadeira revela-se na ausência de necessidade aparente. Toth nos ensina que quem eleva sua vida não busca aprovação, não força conexões, não cria expectativas externas. O magnetismo invisível surge do refinamento interno, onde cada pensamento, emoção e escolha silenciosa atua como campo de ressonância. O paradoxo sutil: quanto mais você abandona a pressão externa, mais inevitáveis e transformadores se tornam os encontros. O impacto de pessoas que elevam não se mede pela frequência de contato, mas pela intensidade da coerência que elas despertam em você. Cada interação funciona como catalisador silencioso, ativando percepções adormecidas e ajustando padrões invisíveis da mente e do coração. Toth revela que o aprendizado profundo está na percepção refinada do efeito interno, não na aparência externa do outro. O magnetismo invisível desafia a percepção linear de tempo e esforço. Pessoas que elevam surgem quando sua consciência está pronta para reconhecê-las, independentemente de busca consciente. O paradoxo é que esforço deliberado pode atrasar o encontro, enquanto presença silenciosa, integridade e alinhamento interno tornam o impacto inevitável e preciso, funcionando como ponte entre planos material e espiritual. Cada conexão significativa funciona como laboratório de ajustes internos. Algumas pessoas refletem aspectos esquecidos de si mesmo, outras testam coerência e algumas ativam expansão silenciosa que transforma padrões inconscientes. Toth ensina que o efeito real é cumulativo e invisível. Encontros aparentemente triviais provocam transmutação profunda no corpo mental e emocional. A percepção de compatibilidade muda quando você observa frequência, não aparência. Pessoas que elevam surgem como reflexos da coerência interna. O magnetismo silencioso se constrói no corpo da percepção, nas emoções equilibradas, nos pensamentos claros e nas intenções alinhadas, criando encontros inevitáveis que reorganizam a realidade de forma precisa, sem esforço externo. O silêncio interno é ferramenta de discernimento. Ele permite perceber sinais sutis de ressonância invisível, onde pessoas aparecem e desaparecem como respostas à frequência interna. Toth ensina que a coerência é mais poderosa que qualquer estratégia, e encontros significativos não dependem de ação consciente. Emergem naturalmente quando a mente profunda está alinhada. O magnetismo invisível atua como regulador de evolução. Pessoas que elevam não são prêmio. São instrumentos de expansão, provocando ajustes internos e reorganizando padrões mentais, emocionais e espirituais. O paradoxo: encontros inesperados muitas vezes geram impacto maior que relações planejadas, porque refletem coerência interna real e não expectativa ou desejo consciente. Cada relação funciona como espelho. Ela não apenas reflete padrões internos, mas ativa códigos de percepção ainda não integrados. Toth ensina que você atrai não o que deseja conscientemente, mas o que ressoa com frequência, intenção e coerência interna. Quanto mais refinada a percepção, mais inevitáveis se tornam encontros que promovem expansão silenciosa. A coerência entre plano espiritual e material redefine a atração. Pessoas que elevam surgem como consequência natural de sintonia profunda, refletindo frequência interna, intenção e integridade. O paradoxo: quanto mais você abandona controle, mais inevitáveis são encontros que transformam, desafiando a percepção de causalidade linear e expectativa superficial. O magnetismo real não depende de esforço visível. Ele se manifesta no alinhamento interno,
disciplina mental, equilíbrio emocional e integridade espiritual. Todd revela que encontros significativos não surgem de tentativa externa, mas da frequência interna que você sustenta. Quanto mais refinado o campo interno, mais inevitáveis, silenciosos e precisos se tornam os efeitos no mundo externo. Relações que elevam atuam como catalisadores invisíveis. Elas testam coerência, despertam percepção e ajustam padrões mentais e emocionais. O aprendizado não está no outro, mas na capacidade de perceber impacto invisível, refinando frequência e alinhamento interno. Cada conexão funciona como ponte silenciosa entre expansão interna e manifestação externa. O refinamento emocional é núcleo da atração invisível. Ao integrar sentimentos, dissolver padrões inconscientes e manter clareza interna, você gera campo de ressonância que manifesta pessoas e experiências alinhadas. Todd ensina que quanto menos busca consciente, mais inevitáveis e precisos se tornam encontros que elevam, funcionando como catalisadores de transformação silenciosa. Cada interação significativa provoca ajustes internos invisíveis. Pessoas que elevam sua vida não existem para satisfazer desejos superficiais, mas refletem coerência, intenção e frequência. Quanto mais você mantém integridade e presença, mais inevitáveis se tornam encontros, revelando que magnetismo real é consequência da disciplina interna e não do esforço externo. A percepção de tempo se transforma. Eventos antes aleatórios se revelam respostas diretas à coerência interna. Pessoas surgem e desaparecem conforme ajustes internos, mostrando que encontros significativos são manifestações do alinhamento da mente profunda e não de esforços conscientes, criando realidade material e espiritual simultaneamente. A paciência ativa gera inevitabilidade. Quanto menos você força, mais o campo responde com encontros precisos e silenciosos. Todd ensina que coerência interna substitui esforço, controle ou busca, permitindo que conexões que elevam surjam naturalmente, silenciosas, invisíveis e inevitáveis, funcionando como catalisadores de evolução e alinhamento. O magnetismo silencioso desafia paradigmas comuns. Pessoas que elevam aparecem invisivelmente, inesperadamente, refletindo coerência interna. Cada pensamento, cada emoção e cada percepção refinada atua como catalisador de atração, mostrando que o verdadeiro impacto não reside em técnica ou esforço externo, mas na profundidade do alinhamento interno. O impacto real não é imediato, mas cumulativo. Relações que elevam provocam ajustes sutis, ativam consciência e reorganizam padrões internos. Todd ensina que encontros aparentemente triviais podem gerar transformação profunda, silenciosa, alinhando vida material e espiritual de maneira invisível, mas inevitável, desafiando lógica linear e expectativas comuns. A percepção de compatibilidade redefine magnetismo. Pessoas que elevam não surgem para atender expectativas superficiais. Elas respondem à coerência interna e à frequência. Quanto mais você integra, mais inevitáveis se tornam encontros silenciosos e transformadores, funcionando como espelhos que refletem evolução invisível, não necessidade consciente. O refinamento de percepção cria inevitabilidade. Cada microajuste de pensamento, emoção ou intenção fortalece a assinatura vibracional, atraindo conexões alinhadas com frequência interna. Todd ensina que encontros transformadores surgem silenciosos, invisíveis, inevitáveis, como consequência direta do alinhamento interno e da coerência do campo energético. Cada relação funciona como laboratório de percepção. Elas testam coerência, desafiam padrões e ampliam consciência. O aprendizado real não está na outra pessoa, mas na capacidade de perceber o impacto invisível e ajustar frequência interna. A interação externa é secundária. O efeito primário é interno, silencioso
e transformador, refletindo alinhamento no mundo externo. A essência do magnetismo sutil se revela na profundidade da autoobservação. Toth ensina que o encontro com pessoas que elevam não é consequência de busca consciente, mas de refinamento interno. Cada emoção equilibrada, cada pensamento consciente, cada percepção ajustada cria ressonância invisível. O paradoxo silencioso é que o esforço consciente muitas vezes repele, enquanto a presença coerente atrai inevitavelmente. A inteligência espiritual se manifesta através da percepção refinada. Pessoas que elevam surgem como respostas diretas à frequência interna, silenciosa e invisível. O verdadeiro catalisador não é ação externa, mas alinhamento interno, consistência emocional e clareza mental. Quanto mais integrado o indivíduo, mais inevitáveis e precisos se tornam os encontros que provocam expansão real e duradoura. O impacto de relações que elevam transcende aparência ou intenção aparente. Toth nos lembra que encontros significativos funcionam como espelhos de coerência, ativando ajustes sutis e provocando reorganização da percepção e do entendimento da realidade. Cada interação age como ponte entre camadas de consciência, revelando verdades internas que antes estavam invisíveis. O magnetismo silencioso opera no corpo da percepção, nas microemoções, nos ajustes mentais e na atenção refinada. Pessoas que elevam não aparecem por acaso, refletem a frequência interna que você sustenta. O paradoxo invisível é que o esforço consciente não aumenta, mas frequentemente diminui o impacto de atração. O alinhamento interno gera inevitabilidade. A paciência ativa se torna catalisador invisível de encontros transformadores. Quanto menos você busca, mais o campo responde. Toth ensina que a coerência interna substitui esforço e controle. As pessoas certas surgem silenciosas, inevitáveis, precisas, promovendo ajustes sutis, reorganizando padrões e alinhando a vida espiritual e material simultaneamente. Cada pessoa que entra em sua vida funciona como catalisador de expansão. Algumas refletem sombras inconscientes, outras ativam consciência ainda não integrada. O aprendizado real não está no outro, mas na capacidade de perceber impacto invisível e ajustar frequência interna. A manifestação externa segue coerência interna, não desejo ou expectativa consciente. O refinamento emocional redefine magnetismo. Quanto mais você integra sentimentos, dissolve padrões herdados e mantém clareza interna, mais inevitáveis se tornam os encontros. Toth ensina que o impacto de pessoas que elevam é cumulativo e silencioso, ativando transformação profunda e reorganizando realidade de forma invisível, mas precisa. A percepção de compatibilidade muda quando se observa a frequência, não aparência. Relações significativas surgem como reflexo de coerência interna. Cada microajuste de atenção, pensamento e emoção fortalece a assinatura vibracional, criando campo de atração invisível que manifesta conexões precisas e inevitáveis, alinhando vida espiritual e material de maneira simultânea. O magnetismo invisível desafia a lógica linear de tempo e esforço. Pessoas que elevam surgem quando sua mente profunda está pronta para reconhecê-las. O paradoxo: quanto menos você força, mais inevitáveis se tornam os encontros. Toth ensina que coerência, estabilidade emocional e presença interna criam efeitos de atração silenciosos, mas extremamente precisos. Cada interação significativa ativa códigos internos invisíveis. Relações que elevam funcionam como catalisadores de percepção, ajustando padrões inconscientes e expandindo consciência. O aprendizado não está no outro, mas na observação refinada do impacto que a coerência produz, revelando o paradoxo invisível de atração silenciosa e inevitável. O alinhamento entre plano interno e externo
redefine a experiência de atração. Pessoas que elevam surgem como consequência natural de sintonia profunda, refletindo coerência interna, intenção e integridade. Quanto mais você integra, mais inevitáveis se tornam conexões invisíveis, funcionando como catalisadores silenciosos de expansão e reorganização da vida. O impacto real de encontros transformadores é cumulativo, silencioso e invisível. Toth ensina que a coerência interna produz magnetismo que não depende de esforço externo. Cada pensamento alinhado, cada emoção equilibrada, cada percepção refinada fortalece a assinatura vibracional, criando inevitabilidade nos encontros que elevam a consciência. A presença coerente transforma a percepção de compatibilidade. Pessoas que elevam não surgem para satisfazer expectativa superficial, mas refletem frequência, intenção e integridade. O paradoxo invisível é que quanto mais você abandona controle e necessidade, mais inevitáveis e transformadores se tornam os encontros que alinham vida espiritual e material. O silêncio interno se torna ferramenta de atração. Ele permite perceber ressonâncias sutis e responder à coerência de frequência. Toth ensina que encontros significativos não dependem de ação ou estratégia externa. Emergem quando a mente profunda e a coerência emocional estão prontas, criando efeitos invisíveis que reorganizam realidade e percepção. Cada relação atua como laboratório silencioso de percepção. Elas testam coerência, ajustam padrões e ampliam consciência. O aprendizado real não está na pessoa que se aproxima, mas na capacidade de perceber impacto invisível. Refinar frequência interna e sustentar coerência, gerando encontros inevitáveis que elevam espiritualmente e materialmente. O refinamento de percepção cria magnetismo invisível. Quanto mais você ajusta pensamento, emoção e intenção, mais inevitáveis se tornam conexões significativas. Toth ensina que encontros transformadores surgem silenciosos, invisíveis e precisos, refletindo coerência interna e não desejo ou busca consciente, funcionando como catalisadores de expansão interna. O magnetismo silencioso desafia paradigmas comuns. Pessoas que elevam aparecem invisíveis, inesperadas, precisas, refletindo coerência interna. Cada pensamento, emoção e percepção refinada atua como catalisador de atração, mostrando que verdadeiro impacto não depende de esforço ou técnica externa, mas da profundidade do alinhamento interno. Cada interação significativa provoca ajustes sutis, cumulativos e invisíveis. Relações que elevam reorganizam padrões inconscientes e ativam consciência. Toth ensina que encontros aparentemente triviais podem gerar transformação silenciosa e profunda, alinhando vida material e espiritual de forma invisível, mas inevitável, desafiando lógica linear e expectativa superficial. A percepção de compatibilidade redefine magnetismo. Pessoas que elevam surgem como reflexo da frequência interna, não de expectativas superficiais. Quanto mais integrado você estiver, mais inevitáveis se tornam encontros invisíveis, silenciosos, transformadores, funcionando como espelhos que refletem evolução interna e reorganizam percepção e realidade simultaneamente. A paciência e observação refinada geram inevitabilidade. Cada microajuste interno fortalece a assinatura vibracional, atraindo conexões alinhadas com frequência, intenção e coerência. Toth ensina que encontros transformadores surgem silenciosos, invisíveis, inevitáveis, como consequência direta do alinhamento interno, refletindo magnetismo real, coerência e expansão contínua. O campo invisível da atração não é construído em gestos ou palavras, mas na consistência silenciosa do ser. Toth revela que cada emoção refinada, cada pensamento consciente e cada percepção ajustada cria uma assinatura vibracional que atua como imã silencioso. O paradoxo invisível. Quanto menos você busca,
mais inevitáveis se tornam encontros transformadores, porque o magnetismo nasce do alinhamento interno, não do esforço externo. A densidade da presença interna redefine impacto externo. Pessoas que elevam não aparecem por acaso, surgem como reflexo da coerência interna, provocando ajustes invisíveis e ativando códigos de percepção esquecidos. O efeito cumulativo dessas interações silenciosas transforma padrões mentais, emocionais e espirituais, reorganizando a realidade de forma precisa e quase imperceptível, mas irrevogável. O magnetismo real é invisível, silencioso e inevitável. Quanto mais você integra emoções, dissolve padrões herdados e mantém clareza interna, mais a coerência atrai encontros que refletem expansão, aprendizado e alinhamento. Toth ensina que a verdadeira força não está em ação consciente, mas na frequência interna que irradia, permitindo que conexões significativas surjam sem esforço e de forma precisa. A percepção de compatibilidade se transforma quando você observa frequência e intenção, não aparência ou circunstância. Relações que elevam funcionam como espelhos de coerência interna, ativando ajustes sutis e provocando reorganização profunda da percepção e do entendimento do mundo. O paradoxo invisível é que quanto mais você mantém integridade interna, mais inevitáveis se tornam esses encontros. O alinhamento interno redefine causalidade aparente. Pessoas surgem como resposta direta à frequência que você emite. O magnetismo silencioso cria conexões precisas e inevitáveis, sem que você perceba esforços ou estratégias externas. Toth Nos mostra que o verdadeiro impacto está na coerência interna e não no planejamento consciente, desafiando a percepção de causa e efeito superficial. Cada encontro funciona como catalisador invisível de expansão. Pessoas que elevam refletem aspectos da mente profunda, ativam consciência e reorganizam padrões internos. O aprendizado não está nelas, mas na capacidade de perceber impacto invisível, ajustar frequência interna e sustentar coerência emocional e mental, produzindo efeito cumulativo e transformador. O magnetismo invisível não depende de aprovação externa. Cada emoção equilibrada, pensamento consciente e percepção refinada fortalece a assinatura vibracional. Toth ensina que encontros significativos surgem quando coerência interna está pronta, silenciosa, inevitável e precisa, provocando reorganização de percepção, expansão de consciência e alinhamento entre planos material e espiritual. O refinamento emocional é núcleo da atração invisível. Integrar sentimentos, dissolver padrões inconscientes e manter clareza interna cria campo magnético que manifesta pessoas alinhadas. O paradoxo silencioso é que quanto menos você força, mais inevitáveis se tornam encontros transformadores, atuando como catalisadores invisíveis de expansão interna e alinhamento de vida. A paciência ativa é ferramenta invisível de magnetismo. Quanto menos você busca, mais precisa e inevitável se torna a atração. Toth ensina que coerência, presença interna e disciplina emocional produzem efeito invisível de conexão, reorganizando padrões internos e externos, permitindo que pessoas que elevam sua vida apareçam silenciosas, inevitáveis e transformadoras. O magnetismo invisível desafia a lógica linear. Encontros significativos não são coincidência, refletem frequência, coerência e alinhamento interno. Pessoas surgem como espelhos silenciosos, ajustando padrões mentais e emocionais, ativando consciência e provocando reorganização da percepção, materializando efeitos que antes pareciam impossíveis ou fora de controle consciente. Cada interação funciona como laboratório de percepção. Relações que elevam reorganizam padrões inconscientes e ativam consciência de forma silenciosa e cumulativa. O aprendizado real não está no outro, mas na capacidade de perceber efeito invisível, ajustar frequência interna e sustentar coerência, gerando encontros inevitáveis
que promovem expansão e alinhamento interno e externo. A coerência interna cria inevitabilidade nos encontros. Quanto mais você refina pensamentos, emoções e intenções, mais precisos e inevitáveis se tornam os encontros transformadores. Todd revela que magnetismo silencioso não depende de esforço ou técnica externa, mas da profundidade do alinhamento interno, produzindo efeitos invisíveis que reorganizam realidade material e espiritual simultaneamente. A percepção de compatibilidade se redefine quando frequência e coerência se tornam prioridade. Pessoas que elevam surgem como reflexo da assinatura vibracional interna. O paradoxo: quanto menos você força controle externo, mais inevitáveis se tornam os encontros, silenciosos, invisíveis e transformadores, funcionando como espelhos que refletem evolução interna e reorganizam percepção e realidade simultaneamente. O impacto cumulativo é silencioso, invisível e inevitável. Relações que elevam provocam ajustes sutis, ativam consciência e reorganizam padrões internos. Todd ensina que encontros aparentemente triviais podem gerar transformação profunda e silenciosa, alinhando vida material e espiritual de forma invisível, desafiando expectativa superficial e lógica linear. O magnetismo silencioso se constrói na percepção refinada e na integridade emocional. Pessoas que elevam não surgem para satisfazer expectativas superficiais, mas refletem coerência, frequência e intenção. Quanto mais você integra alinhamento interno, mais inevitáveis se tornam encontros transformadores, silenciosos e invisíveis, catalisando expansão e reorganização contínua. O silêncio interno é ferramenta de percepção refinada. Ele permite observar ressonâncias invisíveis, perceber coerência em frequência e ajustar a assinatura vibracional. Todd ensina que encontros significativos não dependem de ação externa. Emergem silenciosos, inevitáveis, precisos, provocando ajustes internos invisíveis que reorganizam realidade material e espiritual. Cada relação funciona como espelho de coerência interna. Elas testam consistência, ativam percepção e expandem consciência. O aprendizado não está na pessoa, mas na capacidade de perceber impacto invisível, ajustar frequência interna e sustentar coerência, produzindo encontros inevitáveis que elevam espiritualmente e materialmente. A paciência ativa e o refinamento interno geram inevitabilidade. Cada microajuste de emoção, pensamento e intenção fortalece a assinatura vibracional, atraindo conexões alinhadas. Todd ensina que encontros transformadores surgem silenciosos, invisíveis e precisos, como consequência direta do alinhamento interno, refletindo coerência, magnetismo real e expansão contínua. O magnetismo invisível desafia paradigmas superficiais. Pessoas que elevam aparecem invisíveis, inesperadas, precisas, refletindo coerência interna. Cada pensamento, emoção e percepção refinada atua como catalisador de atração, mostrando que verdadeiro impacto não depende de esforço ou técnica externa, mas da profundidade do alinhamento interno e da frequência. Cada interação significativa provoca ajustes invisíveis, cumulativos e silenciosos. Relações que elevam reorganizam padrões inconscientes e ativam consciência. Todd ensina que encontros aparentemente triviais podem gerar transformação profunda, alinhando vida material e espiritual de forma invisível, inevitável e precisa, desafiando lógica linear e expectativas superficiais. Hoje você navegou por uma corrente silenciosa que sempre existiu dentro de si, tocando fragmentos de consciência que aguardavam a lembrança. Cada insight, cada metáfora arquetípica, cada frequência mental ajustada, tornou-se um espelho do seu potencial oculto. Todd, o escriba dos deuses, não entrega respostas prontas, mas acende chaves invisíveis no labirinto interno da mente, convidando a caminhar mais fundo.
Agora, algo silencioso, mas irrevogável, começou a se reorganizar, alinhando sua percepção com a arquitetura oculta da realidade. Se esse conhecimento acendeu algo em você, escreva: eu desperto a luz da minha mente interior. Assim, torna-se possível reconhecer aqueles que caminham na mesma senda de lembrança e expansão, mantendo o pacto simbólico do despertar consciente. Esse ato simples é um selo invisível, uma assinatura do coração que reconhece o magnetismo silencioso da sabedoria ancestral. Se algo despertou dentro de você hoje, talvez sinta que é hora de aprofundar o estudo dos mistérios, integrar princípios herméticos e explorar a alquimia do pensamento. Inscreva-se e faça parte dessa travessia simbólica onde cada vídeo atua como uma lâmina de percepção, cortando a densidade da mente comum e abrindo portais internos de observação e coerência. Que o símbolo que você encontrou hoje se torne uma lembrança permanente, uma estrela silenciosa que ilumina o caminho da mente, refletindo a coerência e a frequência interna que atrai encontros e oportunidades significativas. Que a sabedoria invisível continue ecoando dentro de você, como um sopro que reorganiza a percepção e revela o alinhamento entre a vida material e a consciência elevada.